Você conhece alguém que está decepcionado com a igreja? Aliás, você já teve alguma frustração com a igreja em que você se congrega? E como lidar com as frustrações dentro da igreja? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu já peço que você se inscreva aí nesse botãozinho vermelho e deixe o seu like para fortalecer o canal. Nos últimos dias, Andressa Urach voltou a ter destaque nos grandes portais de notícias por causa da sua decepção com a igreja. Ela alega ter sofrido uma lavagem cerebral e doou tudo para a igreja em troca de supostas bênçãos, algo que não aconteceu. Ela se sentiu traída, enganada, está desiludida, está pensando em tirar a própria vida, tudo por conta de uma decepção com a igreja a qual ela fazia parte. No vídeo de hoje eu vou ajudar você que de repente esteja passando por isso, ou para você mesmo que nunca passou por uma situação como essa, mas que deseja ter uma resposta a como proceder diante das frustrações da igreja. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe igreja perfeita. Tire da cabeça uma coisa: abaixo do sol não existe perfeição. Tudo aqui é imperfeito, tudo aqui não é completo, tudo aqui não é o ideal. Tudo que nós vemos é o real, não é o ideal. Por isso não existe igreja perfeita, assim como não existe pastor perfeito, bem como não existe esposa perfeita e casamento perfeito. Se a igreja, como congregação local, aqui eu não me refiro ao corpo de Cristo, mas sim no sentido de congregação local, se essa igreja, se a sua congregação não é perfeita, isso significa que ela é formada por pessoas, e pessoas são imperfeitas. Uma vez que pessoas são imperfeitas, é lógico que você deve entender que se as pessoas são imperfeitas, elas vão trair, elas podem decepcionar, elas podem ferir, elas podem magoar, elas podem inventar histórias, porque na igreja não existe pessoas sem pecado. Todos têm pecado, todos têm imperfeição. Por mais que nós sejamos perdoados por Jesus, ainda assim o perdão de Jesus não remove a nossa imperfeição. Isso é uma coisa para a glória futura, isso é uma coisa para o céu. Porém, no momento não existe perfeição aqui na terra. Essa é uma compreensão que você tem que ter logo de início, porque o que aconteceu com a Andressa Urach é o que acontece com muita gente. Muita gente vem para a igreja achando que é tudo perfeito, achando que só existe pessoas boazinhas, achando que todos os seus problemas serão resolvidos. De maneira nenhuma. Dependendo da situação, você pode adquirir novos problemas. Então, por isso, comece logo sabendo: se você vier a uma igreja ou se você quiser mudar de igreja, saiba, para qualquer igreja que você for, você vai encontrar problemas. E uma outra coisa que você precisa saber para encarar a decepção é que na igreja do Senhor não existe só gente santa. Tire da cabeça de vocês que na igreja só tem gente santa, só tem crente sincero. Não é verdade. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Aquela parábola deixa bem claro que Satanás tem sementes dentro da igreja. Igreja eu me refiro novamente à congregação local. Estou repetindo isso para que não tenha aquela confusão que já causou em postagens anteriores no Facebook, das pessoas confundirem congregação local com o corpo de Cristo. Pois é, no corpo de Cristo não existe, Satanás não planta nada lá. Porém, na congregação, na reunião de pessoas ali no templo, Satanás tem sementes lá dentro. Tem pessoas santas e tem o pior tipo de pessoa que você pode imaginar. Pois é, isso pode parecer chocante para você no início, mas na igreja, na congregação, tem todo tipo de gente. Desde o crente que é santo, que é salvo em Jesus, até o ímpio que está lá dentro, porque é semente de Satanás e nós não podemos arrancar. Ora, se pessoas santas, abra um parênteses, santidade não é perfeição. Se pessoas santas são capazes de magoar, são capazes de decepcionar alguém, de ferir, de ofender alguém, o que se pode dizer de um ímpio dentro da igreja? Então, não vá para a igreja achando que você vai entrar no paraíso e que você vai se decepcionar. Outra coisa que você precisa considerar: não existe um único tipo de pastor. Tirem isso da cabeça. Não existe um único tipo de pastor. Tem aquele pastor que é amável com todo mundo, que sabe se relacionar muito bem, pastor carismático, tem um pastor honesto, tem um pastor bom administrador, tem um pastor cheio de carisma, cheio de dons espirituais, mas tem pastor ladrão também. Porém, você não pode cometer o erro de achar, como algumas pessoas
pessoas acham por aí que todo pastor é ladrão. Isso é uma bobagem, é um reducionismo muito tosco que leva as pessoas a ridicularizar o ministério pastoral. Outra coisa que você precisa entender, falando ainda de pastor, é que não vá para uma igreja, não esteja na sua igreja supervalorizando a figura pastoral. Eu sempre falo isso aqui no canal porque há muitas pessoas que supervalorizam a figura do pastor. É como se o pastor fosse um super-herói, é como se a oração dele tivesse mais poder do que a sua, é como se ele tivesse um privilégiozinho ali com Deus lá no céu e que se você recebesse a oração dele, você estaria adiantado mais diante de Deus. Não supervalorize o seu pastor. O seu pastor é alguém de carne e osso. O seu pastor também é imperfeito, ele também é um ser humano, ele também comete erros, ele também sente tristezas, ele também sente as suas amarguras e vai chegar momento em que ele vai ofender, vai chegar momento em que quando o dia não estiver bem para ele pode ofender alguém. Confie no seu pastor, mas não deposite nele 100% de confiança, porque ele também pode decepcionar. Ok, eu já falei tudo isso e agora como lidar em caso de decepção? Considerando tudo isso que eu já falei, entenda uma coisa, a igreja decepciona, o pastor decepciona, o seu irmão de banco também decepciona. Jesus não decepciona ninguém. Ele não vai fazer nada para te decepcionar. Agora eu tenho um conselho para você que está muito frustrado. Olha, tem algumas situações que é insustentável a sua presença dentro da igreja, principalmente se você tem algum cargo de relevância. Se torna insustentável, dependendo muito da situação. E até mesmo para você que é membro, que pertence à membresia daquela igreja, que frequenta, mas não tem cargo, às vezes é insustentável a sua presença aí. Nesses casos, a minha opinião é que você mude de igreja, nunca se afaste do Senhor, mude de igreja. Uma terceira coisa, um conselho que eu tenho a dar para você, não vire um desigrejado. Olha o que tem aumentado, a quantidade de pessoas desigrejadas que não congregam em igreja nenhuma é muito grande e essa é uma realidade muito triste. A maioria das pessoas que deixaram de se congregar foi exatamente por causa das frustrações. São às vezes pessoas sinceras que saíram de lá muito feridos, muito machucados. Essas pessoas deixaram de se congregar. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, o problema não é ser um desigrejado. O problema não é deixar de frequentar a congregação, porque você continua ligado com Cristo, mesmo não indo em uma igreja especificamente. Mas sabe que a minha preocupação? São duas preocupações na verdade. A primeira delas, se você não consegue conviver bem com os teus irmãos de fé, a situação está bem complicada. A Bíblia manda ter comunhão uns com os outros. Se você não consegue se dar bem com o teu irmão de fé, com aquele que está caminhando com você para o céu, a situação é bem complicada. Quando você se afasta do povo de Deus, quando você se afasta dos crentes da membresia da sua igreja, você passa uma mensagem de arrogância. É como se você quisesse dizer em outras palavras, olha, eu sou superior a eles, eu sou melhor do que eles, então eu não vou mais me juntar com eles porque eu estou num patamar acima deles. Isso não existe. Quando você se torna um desigrejado, é igual aquele membro da família que se separa de todo mundo, que não fala mais com os irmãos, que não fala mais com os tios, que não quer mais nenhum contato com eles. E isso, no meu entender, não cheira bem. Se não cheira bem diante dos homens, eu acho que diante de Deus a situação é muito pior. Por isso, meu conselho é: não fique sem uma congregação. Mude de congregação se for o caso. Agora, não fique fora da igreja por muito tempo. Isso é muito ruim. E uma outra preocupação que eu tenho com os desigrejados não é nem porque eles deixaram um templo físico, porque o templo não significa nada para Deus. A minha preocupação é que doutrinas eles passam a abraçar depois que se afastam da igreja. Normalmente eles começam a criticar a instituição igreja, a organização igreja. Normalmente eles começam a questionar os sacramentos da igreja, eles começam a questionar a teologia da igreja, a autoridade pastoral, é a crise institucional que é gerada no meio dessas pessoas. Eles começam, na maioria dos casos, a aderir à teologia liberal, começam de forma regressiva a questionar doutrinas fundamentais de nossa fé. Esse é o meu principal problema com os desigrejados, porque eles deixam de crer na doutrina ortodoxa e adotam uma nova doutrina para se acostumar com a realidade do século XXI. E isso não é bom. A Bíblia nunca pode ser adaptada para atender aos caprichos de alguém. Outro conselho que eu tenho a dar para você é o seguinte: alguém te magoou na igreja? Alguém te machucou? Entenda uma coisa, o teu compromisso não é com o pastor. O teu compromisso não é com o teu irmão de banco.
O teu compromisso é com Deus. E outro conselho que eu daria para você que está frustrado com a sua igreja: aprenda a suportar o seu irmão. Eu acho que esse é um dos principais problemas no casamento, nos relacionamentos e na igreja também, que a igreja é formada de pessoas que se relacionam. Isso é comunhão. E esse é o principal problema, porque parece que no século 21, o século 21 entrou e as pessoas não querem mais se suportar. Ao primeiro desgaste, à primeira discórdia, à primeira confusão, ao primeiro ferimento e agressão contra a fé, contra a moral daquela pessoa, a pessoa já se torna completamente rebelde. Ela não quer saber de perdoar. E em Colossenses 3,13, que eu já acabei de citar, também fala: suportai uns aos outros e perdoai uns aos outros. É preciso se suportar. Mas sabe o que eu percebo? É que nós vivemos numa época de pessoas tão sensíveis, tão ressentidas, que o mínimo de disciplina pastoral, o mínimo de doutrina já deixa a pessoa ofendida. Com isso, tem pessoas que deixam a igreja só porque o pastor falou uma palavra dura, só porque o irmão falou uma palavra dura lá no canto. E essas pessoas com tudo se ofendem. Basta dizer uma coisinha que tudo se ofende, para ele já é uma indireta que o pastor está jogando. São pessoas que ainda não amadureceram, são pessoas que não são capazes de suportar qualquer ofensa. Eu também já me decepcionei com a minha igreja, eu também já chorei da forma como eu fui injustiçado, mas eu não me afastei da igreja. Eu me arrependo de ter me afastado muito, foi de me envolver mais com a igreja. Hoje eu já não sirvo mais, não me sinto mais na posição de assumir um cargo administrativo na igreja, porque eu peguei um trauma disso. Eu tenho já a vocação para outra coisa, mas menos para administrar um trabalho, porque a frustração que eu senti foi tão grande que ainda hoje eu sinto impacto. Mas eu não me afastei dos trabalhos do Senhor, eu não deixei a minha fé, eu não reneguei a minha confiança no Senhor. Eu acho que você deve fazer isso. Aprenda a suportar, lembrando que teu compromisso é com Deus, lembrando que não existe igreja perfeita, lembrando que pessoas são imperfeitas, lembrando que existe o joio e o trigo, e sempre você vai ver esse par andando junto, sempre você vai ver esse par plantado junto. E é preciso que você tenha fé, maturidade, para que você não se zangue com qualquer palavrinha que o pastor fale. Aí você já fica ressentido, já fica chorando pelos cantos, aí já fica depressiva e já larga tudo. Não seja assim. Seja maduro, seja forte, seja cascadura. Eu tenho uma palavra para você. Você não foi chamado para ser um gatinho mimado, não. Porque o teu inimigo não é um gatinho. O teu inimigo é um leão, meu amigo, que está faminto 24 horas por dia, querendo te tragar. Por isso, não fica aí como gatinho mimado que tudo se zanga, tudo se ofende, aí já não fala mais com o irmão, aí já não vai mais no culto. Não fique assim. Seja cascadura. Deus quer você cascadura para suportar tudo com amor ao Evangelho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Eu quero também interagir com vocês. O que você achou desse conteúdo? Você já foi frustrado pela igreja? Você que está acompanhando o caso de André Sauraga, o que você pensa sobre essa situação? Como é que você lidou com a frustração que você sofreu? Como foi que você lidou? Como você reagiu? E como você está hoje? Conte aí a sua experiência e muito obrigado por estar aqui comigo. No próximo vídeo tem mais um da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Essa série está fenomenal. Deus abençoe você. Eu aguardo você até o próximo vídeo e deixe o seu like. E não se esqueça de recomendar o nosso vídeo caso você tenha gostado dele.